somos a Educadora. Educadora. ZYK 531, ondas médias, 1020 kHz. ZYG 852, ondas tropicais, 2380 kHz. Rádio Educadora, Limeira, São Paulo. Na internet educadora.am. Educadora 80 anos. Hashtag Vem Nessa Onda. Agora, no rádio, no celular, na internet e nas redes sociais, mais um campeão de audiência. Educadora Meio-Dia. Limeira e região em destaque. Educadora Meio-Dia. Educadora. Participação da equipe de jornalismo da Educadora. Apresentação Nani Camargo e Caio Bortolã. Minutos, sextou, sexta, 19 de julho de 2019. Boa tarde, Nani Camargo. Tudo bem, Caio? Boa tarde a todos. Boa tarde, Danilo Janini. Boa tarde, Caio, Nani, boa tarde a todos. Nós estamos recebendo aqui no estúdio o prefeito Mário Botion, que vai falar a respeito do horto florestal e de outros assuntos daqui a pouco no programa. Mas Nani Camargo, a repórter Ana Paula Rosa, inclusive o prefeito vai poder responder sobre isso. Foi ao Jardim Colina Verde. Fazia algum tempo que nós não reclamávamos junto do nosso público de buracos. Exato, a reclamação Caio. são buracos numa determinada via do Jardim Colina Verde. O Colina Verde é até um nome, é novo, né, Danilo? Ele fica ali naquela região do Graminha, Caio. Santa Malha. Isso, Né? não confundindo com o aquele condomínio fechado, Colina A2, então. Tem o nome do condomínio. Com o mesmo nome. Então, o Em nome tese, do... sim, cara. Porque o condomínio fechado é um condomínio de altíssimo padrão. E fica na Guilherme Diber, bem no finalzinho ali. No caso, este bairro fica um pouco para cima, na região do Graminha. E foi mais um repórter cidadão. Os moradores entraram em contato com a educadora, reclamando de condições da calçada e de buracos. E a repórter Ana Paula Rosa foi conferir a situação. Do Nascimento, proximidades da via Guilherme Diber, no Jardim Colina Verde, em Limeira, está gerando reclamações. Os problemas são ao lado do condomínio que leva o mesmo nome do bairro, mas também leva insatisfação a outros vizinhos, pois o local é usado para caminhadas e o mato alto reúne animais peçonhentos. Recentemente a prefeitura realizou uma obra aqui na calçada do condomínio. Nós temos conhecimento que foi um serviço em contrapartida recebida pelo município, só que aí tem uma problemática que não foi finalizado o serviço. Então a nossa pergunta aos moradores é a obrigação de quem realizar o plantio da grama, já que é uma calçada ecológica e foi feito só metade do serviço. E não tendo sido realizada a plantação da grama, o mato alto vem crescendo e não tem recebido a manutenção. A prefeitura passou por aqui no mês passado, fez a manutenção do canteiro para trás, e essa calçada não recebeu manutenção. A prefeitura, segundo o funcionário público, já teria notificado o proprietário, mas até então nada foi feito. Fizemos contato com o 56 e com a Obras também. Eles disseram que notificariam o condomínio para realizar a limpeza, coisa que não foi feita até o momento. Animais peçonhentos são problemas, até mesmo para quem mora nos bairros vizinhos, como é o caso de André Moisés. Tem aparecido escorpiões, aranhas, mas não muita coisa assim, mas tem. Por exemplo, em casa, semana retrasada, eu matei um escorpião lá. 1h08. Nós recebemos agora há pouco a informação da morte da doutora Romilda Salib, primeira advogada a participar da diretoria da OAB em Limeira, de família bastante tradicional aqui em Limeira. Ela é mãe do Dr. Arthur Salib, vice-presidente da OAB, no atual exercício. O sepultamento será às 16h no Cemitério da Saudade. Nós não temos a informação se no Cemitério da Saudade 1 ou o 2. Mas obrigado à pessoa que nos encaminhou essa informação e os nossos votos de pesar à família.
Até que o prefeito se posicione. Danilo Janine, 2 notas policiais rápidas nesse início de programa. Mulher acusa colega de trabalho de ameaça e agressão. No cemitério, No Caio. cemitério? Saudade Esse é no Saudade 2, viu, Caio? Uma confusão, as duas trabalham lá. E, enfim, uma mulher mais nova acusa a mais velha de estar atormentando ela, viu, Caio? Ela fala que a colega fica ofendendo diariamente com nomes que não dá pra gente reproduzir aqui, é claro. E qual a razão? No boletim não traz essa informação. Confusão de colega de trabalho, viu, Caio? E ontem as duas saíram no tapa. Daí entrou o pai da outra, o filho da outra. E para terminar a história, Caio, a família da agressora, da suposta agressora, falou que fica esperta que eu vou te atropelar na rua com um carro. Ah, é? E depois Chegamos a esse ponto, é? Chegamos a esse ponto, um outro funcionário do cemitério separou a briga e a agredida, a suposta vítima, procurou o plantão policial para registrar o caso. Enfim, eu acho que fica por isso mesmo, viu, Caio? Vamos entender que foi um gente viva, viu, Caio? Não é gente morta no cemitério. Não é briga entre sepultados. Eu já contei aqui que eu fiquei preso no cemitério uma vez. Não vou contar agora, mas me lembrem. Vamos eu lembrar. Fiquei preso logo depois da morte do meu pai. O horário mudou. Foi um período de mudança do horário habitual para o horário de verão. Eu olhei no meu relógio, e meu relógio ainda não havia sido adiantado. Então, o cemitério que fecha os portões... Eu acho que às 5... Às 5 da tarde ou às 6 da tarde, não sei. 6, Os portões foram fechados. E você imaginava que era 5 da tarde? No relógio, no horário antigo, achando que fosse 5 da tarde, na verdade já eram 6 da tarde, e eu fui fechado dentro do cemitério. Imagine só, com o meu tamanho, com o meu peso e com a minha falta de habilidade, de destreza, foi a primeira e única vez na vida que eu pulei um muro. O muro é baixo lá, cara. Você Caio, é grandão. mas pelo menos que E foi tava dia exatamente ainda, o né? muro do cemitério. Porque se fosse 6 horas da tarde, já ia estar escurecendo, aí é meio assustador, né? 5 da tarde, eram 6. E não existe, Tava pelo dia menos ainda. Eu acho que não existe quem não tenha medo de cemitério. Você pulou o muro, é verdade isso? Não, eu pulei o muro de dentro para fora e não de fora para dentro. Eu fui visitar o túmulo do meu pai e eu ia todos os dias visitar o túmulo do meu pai, recém-falecido. E eu fui fechado no cemitério porque o meu relógio estava atrasado, tinha mudado o horário, e aí eu tive de pular o muro. Eu consegui tirar metade do corpo para fora. Essa história é verídica. O muro é baixo, Caio, você é alto. Mas eu não sei se metade ia do conseguir corpo, pular um metade do corpo ficou para fora do muro e a outra metade, da cintura para baixo, as pernas, ficaram pro lado de dentro do muro, e eu comecei a acenar para as pessoas que passavam na rua pedindo algum tipo de socorro, né? E o socorro em questão seria: será que alguém aí tem a chave, alguém que trabalha no cemitério? E é lógico que ninguém me socorreu, né? Porque imagina só, você passando pela rua e alguém acenando no lado de dentro do cemitério. Isso aconteceu comigo. E essa briga foi registrada. São funcionárias do cemitério, elas trabalham. O boletim de ocorrência trata como funcionárias Tomara do que elas cemitério. se entendam. E um limeirense perdeu R$5.000 em um golpe na internet. Tá um pouco estranha essa história, Caio. O rapaz, ele fala que compraram um chip de celular com o número dele numa loja, e com esse chip conseguiram invadir uma conta dele num site de compra e vendas de produtos pela internet, e após isso pagaram boletos com o dinheiro que ele tinha nessa conta de vendas de produtos na internet, e também transferiram dinheiro para a conta dessa suposta pessoa. Ele perdeu mais de R$5.000, Caio. A história tá um pouco estranha. Eu acho que ele se confundiu, entendeu errado. Existem tipos de clonagem de contas e celular, mas não se comprando chip, viu, Caio? Não é impossível, senão, se eu for comprar um chip com o seu número, eu acesso todas as suas contas. Não é assim que funciona. O boletim registra o que a pessoa relata, né, Caio? Mas eu acho que essa pessoa se confundiu um pouco. Não que a história não seja essa, mas a versão do chip não bate muito. A informação aqui no WhatsApp de um ouvinte ou de uma ouvinte que não se identifica: o velório da doutora Romilda ocorrerá na capela do cemitério. Na verdade, já está ocorrendo, né? Começou às 9 da manhã, o sepultamento será às 4 horas da tarde de hoje, suponho, então... No Saudade 1, Caio. Tem informação 1. Aqui na nota de falecimento, nós demos já no Saudade 1 às 4 da tarde. Prefeito Mário Botion, boa tarde. Boa tarde, Caio. Boa tarde, Nani. Boa tarde, Janine. E boa tarde a todos os ouvintes. Só aproveitando para falar a respeito da primeira notícia
que vocês deram aqui. E aí, o rádio, que não é mais rádio, que tem outra versão. Tem imagens, né? Tem imagens, eu ouvindo a fala da Ana Paula, né? Ana Paula Rosa. E vendo as imagens, identifiquei. Esse local é o lado externo do condomínio Colina Verde. Ah, então aí que Não, preside a... Aquele muro Aí me parece que é do Colina Verde. Então o Colina Verde é um só. Nós dissemos aqui que era um... Colina Verde esse só. loteamento fechado. Prefeito, desculpe interrompê-lo, a gente tem uma nota aqui, inclusive, depois que o senhor falar, a assessoria acabou de mandar uma nota pra gente sobre o caso, mas, por favor, conclua. Eu espero que seja a mesma. Que é a mesma coisa que o senhor vai falar, né? A mesma fala. Porque, assim, essa calçada fazia muito tempo que não existia. O condomínio certamente foi notificado, porque a calçada é responsabilidade do proprietário do imóvel e não da prefeitura. Notificamos, eles fizeram a calçada, mas não concluíram. E, inclusive, a própria limpeza da calçada é responsabilidade do condomínio ou do morador. Que contorne, uma área externa. Mas a calçada é do condomínio. Né? Assim como as calçadas às frentes das nossas casas, elas são de responsabilidade nossas, a manutenção, a limpeza, até o corte da grama, do mato, que eventualmente cresça. Então, eu vi as imagens, falei com o Dagoberto me disse que era isso que tinha acontecido e que já estão lá fazendo algumas recomendações para o próprio condomínio para aparar as arestas que ainda existem no sentido de regularizar as calçadas ali e a limpeza delas. Muito bem, prefeito, 1h15. E o Horto Florestal? Definitivamente será de Limeira a partir de agora. Exatamente, eu agradeço primeiramente a oportunidade de vir aqui, em especial para falar desse assunto, que é um assunto bastante importante. E para fazer um pouquinho aí uma linha do tempo, lembrar que no ano de 1983, o então prefeito municipal Jurandir Paixão desapropriou, na verdade ele entrou na área, ocupou a área e depois desapropriou a área do horto, que tecnicamente, oficialmente é chamado Horto do Tatu. Essa área era da FEPASA, antigamente, né? Depois, ao longo do tempo, a FEPASA deixou de existir. Essa área que era da FEPASA do Estado... Mas ainda em 83 tinha FEPASA, né? Tinha FEPASA. Essa época era da FEPASA. Aí o Jurandir ocupou e desapropriou, mas não pagou também. E, ao longo do tempo, a FEPASA encerrou... Fez certo ou fez errado, prefeito? Eu acho que fez errado, né? Hoje já não existe mais essa possibilidade. Hoje, não só hoje, já de um tempo para cá, a legislação mudou. Anteriormente, o poder público colocava uma área como sendo de interesse público, né, de utilidade pública, fazia desapropriação, tomava a posse e depois ia pagar, ia discutir. Hoje é diferente. Hoje, FEPASA era Ferrovias Paulistas S.A. Hoje é diferente. Se nós temos uma área que tem interesse público, utilidade pública, para desapropriar, no processo de desapropriação tem que fazer o depósito do valor levantado por uma equipe que nós temos lá que faz avaliação. É assim que funciona hoje. Antigamente não era, foi feito dessa maneira. A FEPASA encerrou suas atividades. Esse bem que era da FEPASA, né, as linhas férreas e as áreas como o Horto de Limeira, o Horto de Rio Claro, que é bem maior do que o Horto de Limeira, também era da FEPASA. Lá eu não sei como regularizou, de que maneira foi. Mas essas áreas só um passaram... entendimento, prefeito. Desculpa insistir na questão da FEPASA, mas ela encerra suas atividades quando há privatização... Não. Das linhas ou não? A FEPASA, aí por problemas, acho que financeiros, econômicos, de administração, de gestão, ela deixou de existir. Quem cuidava era o governo de São Paulo. Era uma empresa ligada ao governo. Ela deixou de existir, como eram trechos de linha de ferrovia, elas foram transferidas, todos esses bens, foram transferidas para a rede ferroviária nacional, né? Por quê? Porque continuava tendo o transporte ferroviário ainda era feito. Como a empresa deixou de existir, não posso falar que faliu, porque não era uma empresa privada. Mas o fato é que todos os bens, aqui nós estamos falando das áreas, as linhas e as áreas como o Horto de Limeira, foram transferidas para a União. Então, a União é que tem a posse dessas áreas. Com o processo de privatização, a União concedeu à empresa, no caso hoje é a Rumo, a concessão para a utilização das suas linhas, do seu espaço. E essas áreas como o Horto ficaram
no estoque, vamos dizer assim, da própria Secretaria de Planejamento da União, que é a SPU. Em 2007 houve a invasão, a reintegração de posse foi pedida e foi realizada, mas o prefeito à época não se ateve, não ficou atento. O Movimento Sem Casa voltou a invadir e em 2008 a SPU, que tem a posse do imóvel, ela, através de um decreto, ela transferiu para o INCRA toda a área do horto, os 750 hectares, para fins de reforma agrária. Então, de 2008 até o dia de ontem, a posse do horto florestal, na sua totalidade, legalmente falando, estava com o INCRA. E o município não tinha nada. Para a gente entender direito, toda a área do horto seria destinada à reforma agrária, isso quer dizer, o lago do horto, onde ficavam, faz muito tempo que eu não vou lá, ou ainda ficam os pedalinhos, o zoológico, a pista de motocross, a pista de kart, enfim, toda a área do horto seria destinada à reforma agrária. Esse foi o decreto que 100% da área. 100% da área, toda a área do horto. Embora o município, nessa época, já tivesse a posse oficial de 30 alqueires, dos 300 alqueires, falar em alqueires, né? Mas foi isso que aconteceu. A SPU transferiu para o INCRA, para fins de reforma agrária, toda a área do horto. E isso ficou valendo até ontem, né? Quando nós finalizamos um acordo com o INCRA, que é o detentor, ou que é o detentor ainda de maneira oficial, porque o decreto ainda não foi revogado, mas quando ele era o detentor de toda a área, né? A negociação que fizemos foi no sentido de preservar aquilo que já está instalado, já está consolidado, que é o assentamento Elizabeth Teixeira, e que todo o restante das áreas passassem à posse do município. Em janeiro de 2017, Caio, eu entrei em contato com o superintendente do INCRA aqui em São Paulo, o seu Edson Fernandes, que veio aqui no final do mês e onde nós iniciamos uma conversa para buscar alternativas de solucionar o problema. Passaram-se 2 anos, nós quase conseguimos um acordo no final, em outubro do ano passado, mas houve um descompasso e não fechou-se o acordo, que era esse mesmo. Esse ano eu estive 2 vezes com o presidente nacional do INCRA, o general João Correia, juntamente com o diretor, o coronel Dalguimar, e o coronel Reginaldo, que é o diretor de obtenção de áreas para fins de reforma agrária, onde nós tratamos desse assunto juntamente, sempre acompanhados do deputado federal Miguel Lombardi, onde nós tratamos dessas questões e da última reunião saiu o agendamento dessa vinda do INCRA nacional, do INCRA estadual, aqui para Limeira, para a gente matar esse assunto. E foi isso que aconteceu ontem. Ô, Caio, só para entender, só para voltar um pouquinho, então quer dizer que a questão do horto é a seguinte: a área total, 750 hectares, sempre foram da União. Aí o Jurandir Paixão, na década de 80, invadiu, desapropriou, aí sem pagar a desapropriação, aí os equipamentos públicos, como o pedalinho, a área do horto, enfim. Zoológico. Os zoológicos começaram a ser ocupados. Mais recentes, não existiam ainda. Não, sim, mas... O Jurandir, aspas, tomou, pelo que eu entendi, tomou o horto, porque isso já faz 36 anos. Foi em 83, né? Depois isso. É que tratou de falar de desapropriação. Primeiro primeiro ele se ocupou. apropriou, ocupou, e depois ele foi discutir uma possível desapropriação. Aí, com o tempo, foram surgindo outros aparelhos públicos lá, né? Isso. Que daí numa canetada... Os campos de futebol, as churrasqueiras, o lago, os pedalinhos, tem um bar, eu não sei, realmente não sei se ainda tem. Tinha o viveiro lá. Tem o viveiro de mudas, tem o aeródromo lá do aeromobilismo, tem o cartódromo, tem a pista de motocross, tem o centro de ressocialização, que é um equipamento do Estado, que está instalado no horto. Então tem uma série de equipamentos. Tem umas casinhas lá. Eu, quando criança, era escoteiro. Eu fui, na época, acantonar no horto florestal. Então essas casas eram dos funcionários da FEPASA, ou da antiga... Rede ferroviária, né? Era a antiga Companhia Paulista, depois virou FEPASA. Então aquelas casas que você está se referindo, elas eram casas utilizadas pelos funcionários, assim como ali do lado da União, sim, bem em frente à estação ferroviária, tem várias casas que também
fazem parte, são de propriedades da SPU, da União hoje, né? Essas áreas. Depois eu também vou fazer um comentário a respeito disso. E nesse imbróglio todo, transformou, à época lá, o Jurandir transformou o horto em, em área urbana, cobrou IPTU da União, a União cobrava o pagamento da desapropriação, então tem lá 6 ou 7 processos que se arrastam desde então para buscar de quem é a posse, quem deve para quem deve pagar quem. Com o acordo de ontem, não é, feito com o INCRA Nacional, esse assunto se encerra. Agora a SPU e a Procuradoria-Geral da República farão as tramitações internas, porque o INCRA vai passar informação para a SPU, falar, olha, daquele total de área, nós queremos e ficaremos somente com 15%. O restante é para o município, e aí a gente acredita que eles mesmos disseram isso ontem para nós, que 3 ou 4 meses, a titularização será feita tanto para o INCRA quanto para a cidade de Limeira, com esses 80... E os processos? O litígio? Então, o litígio, será que se arquiva tudo perde, isso? Isso. Eles vão ser arquivados porque perde o objeto, né? Qual é o objeto? Tá, a briga entre o município alguém e a União. cobrando a desapropriação, a prefeitura cobrando o IPTU da União. Como isso se pacificou e tudo dependia da posse, quando você resolve o problema da posse, todos os demais processos, o doutor Daniel fala, dá para encher a sala de tão grande e tão complexos que foram se avolumando ao longo do tempo os vários processos que estão em andamento. Então, isso tudo se resolve. É bom dizer e ratificar que o município, oficialmente, embora tenha a posse de algumas áreas, porque tem equipamentos, ela não tinha a posse de direito, né? Então, nós não tínhamos nada. Tudo estava com o INCRA, por conta desse decreto de 2008. E hoje nós temos 85% daquilo que nada nos pertencia, né, de maneira oficial, para a gente continuar utilizando. Mas que a prefeitura também dava manutenção, né? Não, tinha posse. Né? Tinha posse de fato, mas não tinha de direito, né, de algumas áreas, aquelas que estavam ocupadas literalmente. Mas tão importante quanto isso, de mantermos aqueles equipamentos em funcionamento e eventualmente ampliarmos outros equipamentos, o horto tem uma importância, eu diria, não é só para as pessoas que vão usar o cartódromo, passear no zoológico, levar os seus filhos num parque moderno que nós inauguramos recentemente, mas para os 310 mil habitantes. Porque lá hoje está a primeira fase do aterro sanitário, que tem a sua vida útil já, eu diria, já tem a sua vida útil limitada. Já nós conseguimos um alteamento, uma aprovação para altear o aterro atual, só que essa aprovação do alteamento ele se finaliza com o encerramento do aterro. Portanto, nós precisamos da outra fase que faremos na área, uma grande área que está disponível. Já tem um processo de licenciamento na CETESB, mas precisávamos do título para poder concretizar a aprovação do licenciamento do novo aterro e de uma usina de resíduos sólidos que lá faremos através de uma parceria público-privada. Essa modelação está sendo feita e dentro em breve isso vai avançar, fruto da resolução desse problema, né, de termos a posse de fato, de direito de fato, da área do horto. Então, isso atinge todos nós, né? É um aterro sanitário, as pessoas produzem lixo, nós produzimos lixo, mas nem pensamos para onde ele vai. Ninguém imagina para onde vai o nosso lixo. Ele vai lá para o aterro que está dentro do horto, que todo mundo, de um jeito ou do outro, já ouviu falar que existe, ou pelos problemas, ou porque foi visitar, foi passear. Então, essa é uma outra importância bastante significativa. Que tem que ter, né? O município tem de ter um aterro sanitário. Se não tiver, tem que pagar para quem tem receber, como Paulínia tem, Piracicaba tem, é recente, mas tem uma usina de resíduos sólidos e um aterro que ela passa a receber também, receber não, né? Vender serviço para as cidades da vizinhança, e é mais ou menos o mesmo modelo que implantaremos aqui. E um outro fato importante, Caio, além do que eu disse, que nós não tínhamos nada e passamos a ter 85% de tudo,
ainda isso não nos custou nada para o município. Nem lá atrás, quando o Jurandir precisava ter feito, e nem agora, quando se encerra esse assunto e essa demanda, inclusive com um novo olhar do próprio INCRA, vindo, né, lógico, das orientações do governo Bolsonaro. E o que eles nos disseram ontem, que feita essa separação das áreas, o INCRA vai titular as pessoas que estão lá, que já estão cadastradas e que já têm a ocupação feita, e vai dar condições estruturais. Prefeito, eu ia perguntar isso para o senhor, então, desculpe até interrompê-lo, sobre essa questão mesmo, que é um ponto que interessa muita gente. São 15%, 15% da área do Horto. Quantas famílias, prefeito? O senhor tem ideia? Olha, o cadastro, ontem o coronel Reginaldo, ele disse que o cadastro que eles têm, à época, no INCRA são 105 famílias. Esse número foi o coronel que me disse. Embora hoje lá não estejam as 105 famílias lá. Tem bem menos. Mas esse é um problema que o INCRA vai coordenar, de fazer essa titularização, se são dessas 105 famílias, se eles vão alocar outras famílias, enfim. O fato é que agora a responsabilidade fica para o INCRA. E o importante, Janine, é que o INCRA vai dar estrutura, né, então, técnica e financeira, para que as famílias produzam da maneira adequada e, ao longo do tempo, deixem de depender do INCRA e andem com pernas próprias. Estrutura técnica do INCRA. Porém, eles não têm acesso à energia elétrica nem à água encanada, por exemplo. Agora, com a regularização, a prefeitura terá que levar isso até lá? Como vai funcionar, prefeito? Isso é um assentamento e é para a agricultura familiar. A responsabilidade dessa estrutura é do INCRA, não é do município. Ou seja, para ficar bem claro, hoje nós fazemos em caráter humanitário, caminhão-pipa, fazemos lá alguns acertos de vez em quando nas entradas, enfim. Isso é uma relação humanitária. Mas a estrutura do assentamento, a responsabilidade de organização, de dar condições para aquelas famílias, se elas precisam de água, se a água vai ser encanada ou se a água vai ser... É tudo com o INCRA isso, então? A prefeitura não terá custo algum, prefeito. A pergunta é essa, então. Não vai nem com energia elétrica, nem com água, não vai ter que levar a adutora para lá? Não. Isso é a responsabilidade do INCRA. Quando o INCRA faz um assentamento, a responsabilidade da estrutura é deles. E essa é a nova orientação. Não adianta, isso segundo o coronel, não adianta o INCRA ter milhões de metros quadrados se não tem estrutura para viabilizar aqueles que estão assentados. E para nós, para a cidade, isso vai ser bom, é um problema a menos. São famílias que estarão produzindo, vendendo os seus produtos, gerando renda, gerando negócios. Prefeito, então o senhor foi favorável à permanência das famílias? Eu pessoalmente, as minhas convicções pessoais... São contrárias. Sou terminantemente contra a invasão, ocupação, seja lá de que nome se dê. Eu, pessoa física. Mas enquanto gestor... Até porque todo mundo quer uma terra ao lado da Anhanguera, né? Pois é. Ao lado da Anhanguera. Eu também quero um pedaço de terra ao lado da Anhanguera. Eu também gostaria. Meu pai veio para essa cidade aqui e, com muita luta, comprou um terreninho, fez uma casa, morou 55, 60, 70 anos quase lá na Vila Faxina. Não ganhou nada de ninguém. Nem eu. Por você, as famílias sairiam. Ninguém me deu nada. Ninguém me deu nada. Invasão, eu sou contra. Sou contra a invasão. Agora, ok, prefeito. Agora sim, só para concluir. Por favor. Eu, pessoalmente, pelas minhas convicções, eu sou contra a invasão. Agora, enquanto prefeito, eu tenho responsabilidades que eu preciso ter um olhar cuidar das pessoas, além das minhas convicções. Então, nesse momento, o que nós fizemos, a decisão que tomamos, e tomar a decisão não é fácil, Caio. Não é. É sempre difícil, né? A decisão que nós tomamos foi olhando principalmente a nossa população. As 300 mil pessoas que hoje se utilizam, embora elas não saibam, se utilizam do aterro sanitário e precisam do novo aterro, né? Aquela região já tem essa característica, né? Já tem um aterro e tem tudo para ter outro aterro. Então, esse foi o ponto principal, resolver essa pendenga, porque nós precisamos aprovar um novo aterro e é lá que nós precisamos aprovar. O município também não teria disponibilidade hoje para adquirir uma outra área para fazer um aterro sanitário. Então, esse foi o principal fator. Né? Agora, e achar um aterro sanitário lá, e achar uma alternativa. Ocupação? Agora, isso vem para o município, muda de figura.
Eu não estou me referindo a novas ocupações, eu estou me referindo a Elizabeth E Teixeira. eu quero complementar Ele a pergunta pode do Caio estar depois. lá, mesmo com aterro sanitário? Ele já está lá. E essa é uma decisão que o INCRA tem que tomar, e que já tomou. Né? Quando acolheu, nesse momento acolheu e nós fizemos esse acordo de que o Elizabeth vai ficar lá, ele sabe que lá tem um aterro sanitário. É o melhor lugar? Não é, nós sabemos. Mas essa é uma responsabilidade que o INCRA tem que assumir e já assumiu. Então a expansão do aterro vai acontecer com a Elizabeth Teixeira lá. Isso agora. A expansão do aterro agora não é mais um acampamento, é regularizado, né, prefeito? Passa a ser regularizado. O INCRA vai fazer isso, vai titular as pessoas lá da maneira que manda o regulamento. E a expansão do aterro vai ser do outro lado. Para quem vai de Limeira para o bairro do Tatu, ele está na frente do aterro existente, do lado direito. Do lado direito, né? Então não está ao lado, não vai ser ampliado ao lado do assentamento. Mas é importante que fique claro que a decisão que nós tomamos é uma decisão para resolver o problema. E o ótimo, muitas vezes, é inimigo do bom. O que nós gostaríamos e o que é possível é isso. Eu gostaria de ter de ter o horto inteiramente à disposição do município para a expansão do aterro, para a instalação de outros equipamentos e outros serviços. Mas se a gente insistir com isso, nós vamos passar mais 30 anos e vai ficar do jeito que está. Eu acho que a decisão foi certeira. Não dá para tirar aquelas famílias lá. Eles estão executando a reforma agrária e Limeira ficou com 85%. Nani, vou dizer mais. Agora, tem um aspecto muito relevante que é o seguinte. Na minha opinião. Quando houve essas recentes invasões, essas recentes ocupações, eles alegavam, os movimentos alegavam que o que a prefeitura de Limeira quer? A terra não é deles, né? Então isso, eu não estou me referindo ao Elizabeth Teixeira e eu acho que a gente não pode fechar os olhos para as demandas sociais e o prefeito também sabe disso. Agora, invadir não é correto. Só que essa invasão está consumada. Tanto tempo, né, Caio? Não tem como tirá-los de lá, né? Agora, para as futuras invasões, exatamente acabou. Quer dizer, a gente espera que não hajam futuras invasões. Prefeito. Mas acabou o argumento de que não. A Limeira também é invasora dessa terra. Então nós podemos invadir. Mas lá não deve ocorrer mais invasões nesta área. Eles devem agora eles outras não podem, áreas. realmente. Agora, com o município tendo a posse, prefeito, só para o senhor entender um minuto. Hoje, vamos falar dessa maneira. Hoje, Limeira teria uma área para ser destinada à reforma agrária e programas habitacionais? Existe uma área no município para esse tipo de proposta? Nós não temos, o município não tem disponibilidade. Para a reforma agrária? Para a reforma agrária, eu acho que a reforma agrária tem que ser feita em locais onde não exista uma utilização da terra como aqui é. Mas não existe uma área hoje em Limeira. Não, em Limeira não tem. E para projetos habitacionais, prefeito? Projetos habitacionais, nós estamos andando aí com a realidade de entregarmos ao longo do tempo 1.500, 1.600 lotes urbanizados, mas em tratativas que fizemos com empresas que detêm áreas, né, e em algumas negociações que fizemos. E também sem nenhum investimento na compra da área. Né? Foram tratativas que foram feitas e agora nós estamos cuidando da aprovação, primeiro, da regularização das áreas, junto aos cartórios, e depois da aprovação dos projetos para, um pouco mais à frente, disponibilizar para os nossos munícipes. E só para concluir esse raciocínio, de que a preocupação maior quando a gente tomou uma decisão é lógico que aqueles equipamentos que já estão lá, a população usa, e é um lugar maravilhoso, mas fundamentalmente se baseou na necessidade de termos uma área para a implantação da próxima fase do aterro sanitário, que isso é questão de saúde pública, eu diria, não é? Então foi essa a decisão. E é obra que não aparece, né? Não, pai, que eu falei, as pessoas, é obra que não dá voto, vêm, não é viaduto, não é escola, as pessoas, não é hospital, elas tiram, veem o seu lixo retirado de frente da sua casa, mas não perguntam, nem sabem, nem imaginam para onde vai. Né? Que tem que ir para um local diferenciado, e vai ser um local diferenciado, uma usina de resíduos sólidos, que vai ter uma vida útil, o próximo aterro, em torno de 50 anos. Os próximos 50 anos nós teremos o aterro garantido, né, a deposição, na verdade a reciclagem do lixo e a deposição do material inerte. Prefeito, pode ser aproveitada essa área do horto de alguma outra forma num futuro? Ela pode, por exemplo, abrigar, porque isso falou-se lá atrás, os CTs de Internacional e Independente. A prefeitura pode construir qualquer outra coisa lá em cima
nos próximos anos, é projeto, e eu vou um pouco mais além. A prefeitura pode, eventualmente, vender um pedaço daquela área também no futuro, enfim, objetivando qualquer outra coisa? Sim, uma vez da posse do município, o município pode fazer com a área, utilizar a área da maneira que for mais conveniente e oportuna. Com relação a novos equipamentos, aquela área já tem uma vocação... Já tem quase tudo também lá. Ela tem uma vocação de entretenimento nas pessoas, né? Os equipamentos que existem lá, à exceção do Centro de Ressocialização e o Viveirinho, todos os demais equipamentos estão ligados à cultura, ao entretenimento, à diversão das pessoas, né? Então, algum outro equipamento nesse mesmo segmento, muito provavelmente o Horto deva receber. Em termos de investimentos, nós temos o viveiro de mudas, que agora nós poderemos fazer com tranquilidade investimentos, e tem investimentos projetados para recompor o galpão onde são produzidas as mudas que utilizamos nos replantios e reflorestamentos aqui do município, com a garantia de que ninguém vai invadir lá e tomar posse daquilo que nós não tínhamos, agora nós temos. Então, agora com calma, né, com mais tranquilidade, avaliar melhor qual as demais utilização que poderemos dar para aquela área, que é uma área nobre do nosso município, que nos pertence. Caio, podemos mudar de assunto e falar de contrato emergencial? Da minha parte, edital, sim, né, Danilo? O pessoal está perguntando tem aqui nas redes perguntas sociais, aqui nas redes sociais. Se o prefeito quiser complementar o assunto, o Horto, nós mudamos de assunto. É porque quando o edital foi suspenso, a gente pediu uma entrevista para a prefeitura e só mandaram uma nota de 1,5 linha, prefeito. Pequena, prefeito. Não deu para explicar nada. É o tempo de... E aí eu falei, vou aproveitar agora. É os tempos de poucos recursos, a gente economiza em tudo. Até nas palavras. Tá certo, perfeito. Mas é uma pergunta que a gente fez, né, Danilo, na nossa pauta aqui, porque na verdade, aconteceu o que já era previsto, né, Caio? A gente já sabia que esse processo de contratação de uma empresa emergencial seria difícil. A gente sabe que entre os que representaram estão ligados a grupos políticos, né, que são contrários ao governo. Mas isso acontece, eles apontaram falhas técnicas e o tribunal entendeu que elas merecem ser esclarecidas. A própria aviação limeirense, né? É possível também, Caio, é possível. Não... Mas o próprio tribunal entendeu que... O senhor acha que alertou... Tem uma suspeita aí. Anunciando um novo contrato emergencial, a suspensão da intervenção. O senhor não alertou a própria aviação limeirense e outros... Porque imagina-se que o contrato emergencial é para hoje. Nesse caso, não é. O contrato emergencial é para daqui a 100 dias. Né? Isso não pode ter criado... Olha, o segmento da atividade, todo mundo sabe tudo, conhece tudo e está atento a tudo. Né? Então, esse ato não alertou nada, além do que o setor já sabia e vem acompanhando. Enraiveceu alguém? Eu acho que não. Eu acho que sim. Pra dizer enraiveceu o prefeito, é óbvio. Eu não. Não, eu não. Prefeito, o senhor está querendo contratar a empresa para dar sequência. Enraiveceu outras partes interessadas. Mas era esperado também, né, eu entendi assim, o fato de ter sido suspenso, isso que eu quis dizer. Eu não fiquei enraivecido e nem vou ficar. Mas certamente enraiveceu algumas pessoas que não têm o espírito público e que querem desconstruir e não construir. Sim. Vendo que daqui a 100 dias uma nova empresa vai fazer um transporte de uma qualidade melhor do que existe hoje, e que isso certamente conta pontos. Né? Olhando para isso, fizeram uma impugnação, e aí eu quero abrir um parênteses, de um edital que já passou pelos processos lá atrás de avaliação, de impugnação, e que teve o parecer favorável do Tribunal de Contas e com um contrato assinado, e que durou ao longo dos últimos 8 anos e que venceu em abril do ano passado. Então, diga-se de passagem que essa é a realidade. O edital que nós colocamos, como eu disse... É uma cópia pelo simples fato... Do lá atrás, é exatamente, isso? Pelo simples fato, Nani, de que o emergencial é para continuar a prestação de serviço do jeito que ela é hoje. A única coisa que nós colocamos diferente foi o Wi-Fi e a climatização ou ar-condicionado. Foi só isso. O resto é exatamente cópia. É cópia do que existiu lá atrás. Portanto, se tem falhas ou se não tem falhas... Porque o plano da mobilidade urbana, a pesquisa não terminou ainda.
Quando terminar, nós teremos um novo elementos ordinário o que e tudo nós mais. queremos, o que nós municípios Prefeito. Exatamente. Então, assim, é cópia. O que fizeram são 4 advogados diferentes. Tem, tem algumas coisas sui generis aí num deles. Tem menção a nobre vereadora no meio do texto da impugnação. Está lá, está registrado A oficialmente. gente sabe lá, que né? isso é uma questão política, prefeito, mas para o usuário, ele não entende, às vezes não compreende essas questões. O cara que pega Olha, o ônibus 5 horas da manhã todo dia. Ó, são 2 perguntas, prefeito. Primeiro, prazos e quais os próximos passos? O que acontece agora com a interrupção dessa licitação, desse processo, e quais os próximos passos do governo, da prefeitura? Ô Danilo, nada vai mudar. Não vai mudar nada. O que vai acontecer são só, eu diria, nós tivemos protelado o processo por mais 5 dias, 10 dias. O tribunal fez alguns apontamentos, não impugnou, não mandou parar, não encerrou, não anulou o edital. Muito pelo contrário. Suspendeu, prefeito. O termo é suspenso. Não. Estou dizendo cancelar, porque o tribunal poderia ter cancelado. Falou, ó, cancela porque está tudo errado. Liminar, né? Eliminar pode ser derrubado. Não é nem ou não é preventivo. liminar. Não é liminar porque não é na justiça comum. O conselheiro Sidney Beraldo fez alguns apontamentos e disse nos seus apontamentos que o edital deve ter a sua continuidade. Eu estou dizendo isso porque ele poderia ter falado, olha, encerra o edital porque está tudo errado. E são os quesitos feitos, o nosso jurídico está fazendo as respostas e aí nós precisamos esperar, né, dar as respostas. Provavelmente o doutor Daniel deva ter uma audiência com o conselheiro Sidney Beraldo e aí o conselheiro vai tomar as decisões que ele achar entender que são cabíveis nesse caso. Pela experiência do senhor, a gente pede prazos, as pessoas querem saber de prazos, prefeito. Para ônibus melhores, uma nova empresa, os ônibus que estão aí, o senhor mesmo fala que são velhos, prefeito, precisam ser... São velhos. Então, para uma empresa nova começar a rodar, dá para falar alguma coisa, prefeito, sobre, daqui 6 meses, daqui 2 meses, dá para falar? Não, daqui 100 dias. Se não houvesse impugnação, daqui 100 dias teríamos essa empresa, como nós já falamos, eram os prazos, máximo, 90 dias. 90 dias, do prazo da... 3 meses. O prazo... Para começar a rodar, prefeito. Então, o senhor mantém o prazo, então? Não mudou nada, Danilo. O que mudou é a entrega dos envelopes, a abertura deles e a determinação da empresa que ganhou. Ganhou daquela data, no dia seguinte, 2 dias ou 3 dias assina-se o contrato, tem lá um prazinho legal, e o contrato assinado tem até 90 dias para fazer o funcionamento. Então, o que aconteceu é que esticou um pouquinho, né? Vamos perder alguns dias por conta desses apontamentos. E vou falar mais uma vez, o processo de contratação emergencial, nós não tínhamos a obrigação, e a lei permite que tivéssemos contratado qualquer empresa. O senhor poderia escolher uma empresa e contratá-la. Contratar e falar assim, olha, empresa A, você presta o serviço que está sendo prestado com essas características? Durante 6 meses? Presto, está contratada. Isso eu podia ter feito, nós podíamos ter feito. E é extremamente legal. Não tem nada que fosse contrário a isso. Mas como esse é um processo que vem se arrastando e um processo importante, com grande visibilidade, nós tomamos a decisão de fazer a publicação de um edital, coisa que não precisava ser feita. Mas a transparência do nosso governo tem sido pautada por atitudes dessa natureza. Fizemos e teve impugnação. Se tivéssemos contratado nós fazendo uma busca ativa, não tinha impugnação, não tem prazo, nada, absolutamente nada. Mas fizemos o que nós entendemos que era mais justo, mais razoável, mais transparente. Até porque se parte do princípio que contrato emergencial é contrato emergencial, ainda que a intervenção tenha sido renovada algumas vezes e que o contrato emergencial também possa ser renovado. Exatamente. Mas o prefeito, quanto tempo, e eu preciso dizer, nesse aspecto eu concordo com o Danilo, deve haver judicialização nesse caso, deve haver, de todos os lados, né? Nós estamos nos aproximando, inclusive, de um processo eleitoral. Ano que vem tem eleição, as redes sociais estão aí e os discursos estão cada vez mais quentes, mais agressivos. Cada um tenta conseguir o seu espaço, conquistar o seu espaço a seu modo. Que
tamanho terá um eventual, de que tamanho será o prejuízo, um eventual prejuízo em caso efetivo de judicialização? O que a judicialização pode provocar de efeitos, eu nem digo na intervenção, porque a intervenção ela está prosseguindo, mas e nem falo com relação ao novo processo licitatório, mas com relação a esse contrato emergencial. Quanto tempo pode ser perdido nessa expectativa de 100 dias? Caio, eu vou falar algo aqui que talvez eu possa não ter o conhecimento absoluto, né? Mas o que aconteceu foi tribunal, tá certo? Não foi judicialização. Se não resolver através do tribunal e alguém judicializar, nós cancelamos esse edital e faço a contratação do jeito que eu poderia ter feito. Uhum. Não fiz por conta de achar que o processo mais transparente, mais íntegro fosse esse, né, para dar visibilidade. Se acontecer uma judicialização, eu cancelo o edital. Até porque vão dizer, prefeito, que o jogo tinha cartas marcadas de qualquer forma, com edital e sem edital. Né? Ou seja, então daqui a 100 dias vamos ter uma empresa nova circulando em Limeira. Nós vamos ter, Danilo. Se não for 100, vai ser 110, vai ser o período que o tribunal vai demorar para responder. Se responder positivamente, o senhor mantém o processo. Continua o processo está continuado, abre mais um prazozinho lá, que eu não sei exatamente quantos dias são, para que as empresas apresentem sua proposta e vão embora para frente. Se alguém judicializar, eu cancelo, anulo o edital e faço a compra ativa, faço uma busca ativa. Né? Busco 10, 12, sei lá quantas empresas para que elas participem de um processo dessa natureza que a lei permite. Bom, então, não vai haver prejuízo, né? Nós não deixaremos de ter o contrato emergencial feito, realizado e com essa melhoria, ainda que não é uma melhoria absoluta, mas é uma melhoria significativa em relação ao que nós temos hoje. Não, e é um paliativo, né, prefeito? Não é uma situação definitiva. Exatamente. O edital original, lá é diferente. Lá as exigências são outras, né? Nós exigimos ônibus zero, enfim, com várias outras exigências que num contrato de 15 anos, ele é permitido, se permite. Hoje, no emergencial, o interesse é menor em função da curta duração, embora... Lembrando que ele pode ser recontratado, ser renovado eventualmente. A questão da bilhetagem pode ser resolvida ainda que sem a contratação dessa nova empresa ou depende da contratação de uma nova empresa para começar a andar? Quando você fala da bilhetagem... A bilhetagem que hoje ainda é da aviação limeirense, né? Está dentro do processo. A que vier pelo emergencial tem a bilhetagem, tem a biometria que tem que estar instalado para funcionar. Igual é hoje. Hoje tem bilhetagem. Mas isso demora algum tempo, né, prefeito? É dentro dos 90 dias. Dentro dos 90 dias. Que é possível, tecnicamente, ser feito. E os funcionários, os motoristas e os cobradores e o Nós tivemos uma reunião Nós tivemos uma reunião com o sindicato e com seus advogados a semana passada, quarta-feira da semana passada, se não estou muito enganado. Quinta-feira da semana passada. Tratando desses assuntos. E dissemos a ele com muita clareza e tranquilidade que oficialmente nós não temos como impor, porque isso cria um processo restritivo de direcionamento até impor que a empresa contrate os funcionários, mas com certeza a empresa vencedora, no dia seguinte nós vamos chamar o sindicato e a nossa equipe e fazer gestão e usar, no bom sentido, a força que o poder público tem para que os funcionários da Limeirense sejam contratados pela nova empresa, né? E a partir daí ela faz as suas avaliações ao longo do tempo. Mas isso é algo que efetivamente vai acontecer. Até porque para ela não tem como não contratar o motorista da Limeirense mais fácil, né, trazer motoristas, por exemplo, de fora ou contratar novos motoristas que não conheçam as rotas, não faz sentido. E digo mais, mesmo que ela venha em caráter temporário, ela tem que cumprir com os compromissos dos acordos coletivos da categoria, né? E tem que ter e vai ter uma tratativa com o sindicato. Então, ela não vai, nenhuma empresa em sã consciência vai vir aqui fazer enfrentamento de cara com o sindicato, não vai, né? Vai se amoldar, vai se ajustar e vai absorver os funcionários, sim, da Limeirense, né, dentro do seu quadro. Com relação às verbas rescisórias, essa é uma outra dúvida, essas são responsabilidade da Limeirense. Uhum. E o que nós fizemos, e disse aqui, vou repetir, isso dentro do processo de manutenção da frota, foi quitar
o financiamento de 45 ônibus, que hoje, a preço de mercado, deve somar aí uns 4 milhões de reais a venda desses ônibus usados com 10, com 12, com 8 anos. Mais ou menos uns 4 milhões devam ser arrecadados, e isso o sindicato certamente vai tomar as providências para pedir, aliás, já tem pedido de arresto dentro dos processos, feito até pelo Ministério Público. Mas o sindicato vai fazer para preservar e fazer o pagamento, ainda que não na sua totalidade, mas de parte dos direitos trabalhistas. Na verdade, são os direitos rescisórios, né? Porque o FGTS está em dia, nós colocamos em dia, está depositado. Tudo em dia, prefeito? 100%? Não, ainda tem um parcelamento que foi feito, e isso nós vamos discutir como finalizar esse assunto. Mas parcelamos o que estava atrasado, que vinha atrasado. E dentro do período nós fizemos os pagamentos, as quitações que eram necessárias serem feitas. Ainda baseado nas questões de multas rescisórias, prefeito, há um entendimento por advogados de que a prefeitura possa entrar no futuro como coautora pelo período da intervenção. Baseado nisso, caso o senhor seja reeleito, poderia chegar essa conta no próximo governo. O senhor já pensou nisso? Danilo, as questões jurídicas, né, judiciais, nós não temos como colocar na balança. Tanto é que, ao longo desses 2 anos de mandato, nós tivemos 2 grandes surpresas vindas de ações judiciais, né? Antigas. Os 120 milhões que acertamos numa negociação com o Santander, foi ação judicial. E mais 126 de imprecatórios, que são ações judiciais. Então, essas a gente não controla. Mas o nosso entendimento do nosso jurídico é que a intervenção, ela não assume... Existem, como é que se diz aí? Interpretações. Linhas de... Fugiu o nome. Jurisprudências? Não é linhas de pensamento. Raciocínio. Que uns dizem que sim, outros dizem que não. Se for judicializado, nós tomaremos as providências necessárias e cabíveis. Ô, Caio, rapidinho. Temos mais 4 minutos, uma pergunta de cada um para nós encerrarmos. A pergunta vai sair do transporte. Teve uma nomeação que o prefeito fez esta semana, que me chamou muito a atenção, do advogado Tiago Braz da Silva como assessor executivo, salário de 11.119. Este Tiago Braz moveu 2 ações contra a prefeitura, uma em nome do PDT, pedindo a reabertura, eu anotei aqui, viu? Por isso que eu estou lendo, a reabertura do cadastro das creches. E a outra, Caio, foi o advogado que pediu, que assinou uma ação popular pedindo a suspensão da licitação do projeto do viaduto. Então, ele moveu 2 ações contra a prefeitura, agora ele foi nomeado pelo prefeito. Então, queria saber como é que se deu essa nomeação, prefeito, o que ensejou? Ensejou, eu contratei um advogado para trabalhar na Secretaria de Habitação, para cuidar especificamente de todos os contratos ou da atualização, da renovação, da negociação dos contratos com as pessoas que são do Simonetti, do Décio Degan, do Geada e do Zé Cortez, que são empreendimentos que foi o município que fez em algum momento, ou teve alguma intervenção em algum momento, e que recentemente nós aprovamos uma lei na Câmara que permitiu, ou está permitindo, a renegociação de dívidas, de contratos, de segundos contratos, terceiros donos, quartos donos, os chamados contratos de gaveta. Então, é uma contratação técnica, ele tem capacidade para isso, é uma pessoa que, a despeito de ter sido contratado para mover 2 ações especificamente contra o município. Certamente ele já foi contratado para mover ações contra outras tantas pessoas e empresas, e não vejo, né, não existe nenhum óbice ou nenhum impedimento nesse sentido. Tá bom. Bruce Willis. Encaminha a sua pergunta. Tem uma pergunta, então? Nosso Bruce Willis aqui. Duro de matar, perfeito. Eu tenho uma pergunta aqui também relacionada à cidade. Muita gente questiona, foi tema agora há pouco do colóquio. Prefeito, tem muito flanelinha em praça. Muita gente pedindo dinheiro em esquina, muita gente na rua, e as pessoas reclamam. Tivemos uma ação há pouco, com a participação da prefeitura, até do Garra, da Polícia Civil. Eles sumiram por 1, 2 dias, voltaram. Prefeito, o que dá para fazer, o que pode ser feito? Danilo, isso aí é que nem tiririca, diminui, mas não acaba. A realidade é essa. Mas projetos sociais também, prefeito, para essas pessoas. Ô, Danilo, vou dar um dado para você, você é uma pessoa bem informada. Não é bem franelinha, mas são pessoas que vivem situação de rua.
O CEPROSOM tem um trabalho permanente, não é de agora, é de bastante tempo. A gente está acelerando, de fazer as abordagens, os acolhimentos. E os números nos mostram que 82%, 83% das pessoas têm residência em Limeira e querem ficar na rua. E aí não há o senhor não pode como é que eu vou proibir-los de falar ficar Não na há rua. santo que resolva. eu falo né? assim, não há trabalho ou não há ações sociais que possam resolver quando a pessoa não quer. Eu estive essa semana fazendo uma Possivelmente visita. por algum distúrbio. Álcool e Droga, drogas, né, álcool e Caio? droga. Geralmente é um problema. Eu essa semana, terça-feira, eu passei lá na paróquia de Santa Luzia, onde o padre Ricardo teve uma iniciativa bastante positiva de acolher na comunidade pessoas, até por conta do frio, que estava aí judiando um pouco dos cidadãos, de todos nós, principalmente daqueles que estão em situação de rua. E um trabalho muito, muito oportuno, bem organizado. Nós, logo no início, a minha esposa Roberta colocou o fundo à disposição, a prefeitura à disposição. E eu estive lá e conversando lá com o pessoal da coordenação, falou, olha, nós atendemos aqui números que acho que é a dona Cristina que me passou. Falou, em média, 60 pessoas, um pouquinho mais, um pouquinho menos, que vêm aqui, tomam um banho. Por dia? Desde que eles começaram a atender. As pessoas vêm aqui, tomam um banho, se alimentam, pegam a roupa, o cobertor, metade, pouco menos que a metade fica para dormir no alojamento e a outra metade vai embora. Não é? Então, para ver assim, o nível, com puxa de um frio, né, a pessoa O cara quer ficar na rua. Eles querem ficar na rua. Então, a questão das Não pessoas todos. que estão na rua nós estamos tomando as providências que nos cabem e que são possíveis. Com relação às flanelinhas e às pessoas que pedem nos Praças, faróis, avenidas. esse é um pedido que a gente faz. Né? Não dê dinheiro para ninguém. Tudo bem, prefeito, mas eu vou parar meu carro na Praça Toledo Barros. Dá R$1? Ah, não tenho. A hora que eu voltar, o que eu vou encontrar? Olha, esse é eu sei que existe uma extorsão nisso aí. A GCM está fazendo e faz as rondas de rotina, a PM faz as rondas de rotina, fazemos algumas ações que são um pouco mais pontuais, mas não deixamos de ver. E as pessoas que se sentirem intimidadas, liga para a polícia na hora. Ligue na polícia na hora que certamente a GCM ou a PM vai lá e vai limpar a área. O que nós não temos condição, Janine, e aí a estrutura física, nem nós da GCM e nem a PM, é de ter policiais o tempo todo, não vou falar em todos os lugares, mas mesmo nos principais pontos da cidade onde o comércio é bastante intenso. Tem aqui na região central, tem no Nossa Senhora das Dores, tem no Jardim Roseira, tem no Jardim Aeroporto. Então, a gente faz o trabalho, mas ele precisa ser ajudado aí através de denúncias mesmo, e aí a polícia vai e faz o serviço que tem que ser feito. Obrigado, prefeito. Bom final de semana aí. Parabéns pela conquista do Horto. O município ganha muito com isso. Todos nós, acho que é um trabalho de equipe, e dentro dessa equipe preciso salientar e ratificar o trabalho do deputado federal Miguel Lombardi e da nossa equipe interna também, e uma etapa importante que foi concluída. E aproveitar, assim, antes de me despedir, já agradecendo o convite e a oportunidade, é que hoje, às 8 horas da noite, a partir das 8, lá das 20 horas, lá na quadra da Vila Pisa, acontece uma eliminatória do Canta Limeira. Amanhã, no SECAP, lá na comunidade Menino Jesus, acontece a segunda eliminatória. E no domingo, às 8 horas também da noite, lá no Teatro Vitória, a grande final do Canta Limeira, que dentro já é um festival tradicional, mas que nesses 2 anos, indo para o 3º ano, nós trouxemos a descentralização também desse festival, levando etapas para os nossos bairros e dar a oportunidade das pessoas ouvirem boa música e conhecerem os talentos que a nossa cidade tem. Nani, Obrigado, bom final um de abraço. semana. Obrigada, Caio. Até segunda. Danilo, bom final de Um semana. abraço, gente. Você Tchau, volta tchau. amanhã com o Amanhã eu Paulo tô com o Paulo Eduardo às 6 da manhã. Tchau, gente. Nós voltamos na segunda-feira. O Edmundo Silva vem aí. Fiquem todos com Deus. Um excelente final de semana. Até lá.